Quem que está feliz essa manhã mais uma vez aí? Glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom. Eu gostaria de saber quem nos visita hoje pela primeira vez. Você que nos visita pela primeira vez. Uau, bastante gente. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, aos nossos visitantes. Mais forte, vamos aplaudir com força aí os nossos visitantes. Seja muito, muito bem-vindo à família Zion. Nós somos uma igreja que visa formar discípulos e líderes para a transformação da terra através do poder do Espírito, da verdade da palavra e do amor de Cristo. Então você é muito amado para estar aqui com a gente. Nós estamos hoje no terceiro episódio de uma série de finanças. Então nós estamos aqui falar sobre dinheiro. O nome da nossa série é Os Dois Senhores. Eu queria saber quem que está acompanhando a série desde o primeiro episódio. Levanta a mão aí bem alto, tá? Bastante gente. Quem que acompanhou o segundo e o terceiro episódio, levanta a mão. Tá, a maioria está desde o começo. E quem está pegando agora o primeiro episódio aqui? Tá, levanta a mão. Acabei de chegar na igreja, vamos falar de dinheiro. Meu Deus do céu. Fica tranquilo, fica assim bem relaxado, abre o teu coração, guarda a tua carteira, não vai ter momento de ativação profética, tá? A gente não vai falar no final, tá o gasofilácio aqui para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Nós estamos a falar sobre o dinheiro na perspectiva do reino de Deus. A verdade é que, de um lado, houve tanto abuso no tocante a esse tema, que muitas vezes a nossa geração não quer nem falar sobre aquilo para não ser colocado naquela categoria. Mas a verdade é que a rejeição daquilo que a palavra diz também nos leva a um lugar de negligência. E é tão importante falar sobre finanças porque a Bíblia, ela tem mais de 2.300 menções da palavra dinheiro, ou finanças, ou prosperidade, ou ouro, ou prata. Para você ter ideia de quão relevante é isso, a palavra fé ou oração, as duas somadas, elas aparecem mais ou menos 1000 vezes. Óbvio que eu não estou a falar aqui que a fé não é tão importante quanto o dinheiro, mas o dinheiro é espiritual. Fala comigo, dinheiro é um assunto espiritual. Então, no primeiro episódio, você que não acompanhou, depois você ouve lá no Spotify ou no YouTube. Deixa eu fazer aqui a minha sondagem, o meu censo. Quem que acompanha no Spotify? Levanta a mão, você que acompanha no Spotify. Dá uma olhada à tua volta, tá? E quem acompanha no YouTube? Levanta a mão. Tá, então segundo aqui a produção, 30% vai para o YouTube, 70% para o Spotify. Acompanha depois a série. No primeiro episódio nós falamos sobre Mamon. Então Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. E aqui nós temos o título da série, Os Dois Senhores. E para pensar que Jesus põe na categoria Senhor a palavra Mamon. Algumas traduções vão falar, você não pode servir a Deus ou a riqueza ou ao dinheiro, mas não é aquilo que Jesus diz. Jesus diz Mamon, e Mamon era um deus babilônico que prometia prosperidade. Então falamos no primeiro episódio sobre como destronar Mamon em nossas vidas. Porque a verdade, meus irmãos, é que Mamon vai prometer algo para mim e para você que apenas Deus pode prover. Não é verdade? Mamon fala assim, se você tivesse mais dinheiro, você ficaria mais seguro. Se você tivesse o carro do ano, você estaria mais alegre. Se você tivesse uma outra casa, você estaria mais confortável. E na verdade, toda a nossa provisão vem de Deus. No segundo episódio, nós falamos sobre o princípio da mordomia. Ou seja, somos todos mordomos. Repita comigo, somos todos mordomos. Falamos sobre como tudo que temos pertence ao Senhor. E hoje nós iremos falar sobre uma prova de fidelidade. Uma prova de fidelidade. Abra comigo em Malaquias capítulo 3, versículo 6. É interessante trazer aqui o texto de Malaquias, porque Malaquias é o último profeta entre o período do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E foram aí bons anos de silêncio de Deus, e aqui é uma das últimas declarações do Senhor com o seu povo. Malaquias ele profetiza depois de um contexto onde o povo de Deus fica 100 anos
pós-exílio, então existia muita esperança para aquele povo que voltava para a terra onde Deus havia dado a eles. Eles tinham esperança de prosperar e de dar certo, e agora vai funcionar. E aqui existe um puxão de orelha de Deus em relação ao seu povo. E no versículo 6, você que achou, diga: achei. Versículo 6 diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Diga comigo: Deus nunca muda. Quantos são gratos e felizes por isso, que Deus nunca muda? Você pode fazer um barulho a Jesus, você é feliz por isso? Deus nunca muda. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Em outras palavras, Malaquias está dizendo, por conta da imutabilidade de Deus, vocês não foram destruídos. Não tem a ver com quão bom você é, ou quão fiel você é, ou quão obediente você é, mas por conta de Deus que não muda, vocês continuam a respirar. É a palavra de Malaquias aqui para o povo. Versículo 7: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Então o Senhor está dizendo com o povo dele: olha, desde lá que vocês saíram do Egito, teve desobediência, depois teve desobediência em Israel, e por conta da desobediência, vocês foram para o cativeiro. Se você olhar para trás, povo, existe desobediência à torta e à direita, como diz no Brasil, por tudo que é lado, desde lá de trás. E aí então a palavra vai dizer: voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Versículo 8: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo, diga comigo: dízimo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova. Fala comigo: prova. Ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Diga amém. Amém. É interessante que o Senhor diz: olha, Israel, vocês estão desonrando ao Senhor, vocês estão em desobediência, e agora perguntam: como voltaremos ao Senhor? E aí a palavra é bem clara: para voltar ao Senhor, o Senhor faz uma pergunta: pode um homem roubar a Deus? E aí talvez o povo estava num cenário, numa situação de falar assim: não pode, como é que eu vou roubar o Deus? Será que eu coloco a mão lá no reino celestial e pego algo de Deus para pegar algo de Deus? Eu tenho que tirar algo da posse de Deus? E talvez o profeta usado pelo Espírito Santo, ele traz essa indagação ao povo. E aí a palavra de Deus: contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta: como? Nos dízimos e nas ofertas. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui nessa mensagem de hoje é que o dízimo é uma prova da minha fidelidade. Você que está anotando aí, anote isso, pegue aí o teu telemóvel, o teu journal e escreva: o dízimo é uma prova da minha fidelidade. Isso é tão importante porque o número 10, quando você vê o número no 10 da Bíblia, no futebol o número 10 está ligado ao craque do time, não é verdade? Menos em Portugal, que o craque usa 7. Sim! Mas na Bíblia, o número 10, ele está ligado à prova. E a palavra dízimo, utilizada por Malaquias, e o termo dízimo, ele não nasce em Malaquias, mas essa palavra hebraica para o dízimo é masra. Fala comigo: masra. E masra significa um décimo, ou seja, um pedaço de um décimo de um bolo ou de uma quantia. E a palavra 10 está ligada à prova. Eu quero fazer aqui um teste bem rápido para você que gosta de Bíblia. Quem que gosta de Bíblia aqui, levanta a mão. Tá, 83% da igreja. Quem que gosta de Bíblia, levanta a mão. Tá. E aí você vai ver que
tem um certo padrão nas respostas, então fica tranquilo, tá? Quantas pragas tiveram no Egito? Quantas? Tá. Quantos mandamentos Moisés recebeu? Quantas vezes Deus testou Israel no deserto? Alguns falaram. Tem um padrão, tá, pessoal? Quantas vezes? Está em Números capítulo 14. Quantas vezes o salário de Jacó foi mudado? 10. Tem gente que está confiando aqui no pastor. A gente tem escola bíblica também, Azal e quarta-feira, então fica tranquilo. Quantas vezes Daniel foi testado quando ele entra no jejum? Por quantos dias? 10. Daniel capítulo 1. Quantas virgens foram testadas em Mateus 25? Só para, antes de você responder, 5 eram sábias e 5 eram nécias. Quantas virgens? Agora o mal está respondendo com força. Quantos dias de prova em Apocalipse capítulo 2 a igreja de Éfeso passaria? 10. Quantos discípulos teve Jesus? Vocês estão muito... Mas a verdade é que o dízimo é uma prova da minha fidelidade. E olha que interessante o que o Senhor vai dizer aqui no versículo 9. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando e a nação toda está me roubando. Eu não creio numa visão terrorista do dízimo. Se você não entregar o dízimo, tem uma na tua cabeça, amaldiçoado seja. O Senhor não diz aqui, eu vou amaldiçoar. Vamos olhar para o texto. Vocês estão debaixo. O Senhor então está a dizer aqui para o povo dele, não é que eu vou te amaldiçoar, vocês já estão debaixo de maldição por conta da infidelidade e por conta da avareza. Pastor, mas o dízimo é coisa do Antigo Testamento. A gente vai chegar lá, eu vou explicar um pouco da visão do dízimo no Novo Testamento e como que isso tem base bíblica. Mas não é porque é do Antigo Testamento que eu não vou cumprir. Por exemplo, não adulterarás. Isso é válido para o Novo Testamento? Vamos lá, galera. Sim ou não? Ufa! Eu achei que era mais sério do que eu pensava. Não adulterarás. É válido para o Novo Testamento? Tá. Não furtarás. É válido para o Novo Testamento? Tem alguém com uma carteira aqui? Tem uma carteira? Sei. Presta a tua carteira aqui. Não tem? Aqui, Mariana. Essa carteira é tua, né, Mariana? Tá. Eu aceitei Jesus, tá? Eu tô no Novo Testamento, tá? Então talvez eu não precise observar aquilo que está no Antigo Testamento. Então, porque é do Antigo Testamento eu não vou cumprir? A questão não é se é do Antigo... Respira, Mariana. A questão não é que se é ou não é do Antigo Testamento. A pergunta é, como que o Novo Testamento interpreta aquilo que foi falado no Antigo? Essa é a questão. Agora, quando eu falo de fidelidade, o dízimo é uma expressão da minha fidelidade aos princípios e mandamentos do Senhor. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Isso aqui é muito importante. Olha o versículo 9. Vocês estão debaixo de grande maldição. E o 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova. Essa aqui é uma das poucas vezes na Bíblia que você vai ver o Senhor dizendo, pode me provar. Você vai ver que Gideão colocou Deus à prova lá, colocando a lã, e aí tinha que chover na lã, depois tinha que chover no terreno, mas não foi algo que veio do Senhor, foi algo que veio talvez da incredulidade, ou de um momento de dificuldade da fé de Gideão, mas aqui você vê o Senhor dizendo, me coloca à prova. Ou seja, povo de Israel, pode me provar. A pergunta aqui quando nós falamos então do dízimo é, você crê na palavra de Deus? Quantos creem aqui na palavra de Deus? Então, por que isso prova a minha fidelidade? É o Senhor dizendo, Israel, você crê na minha palavra e você crê que 90% debaixo da minha bênção é mais importante, ou mais eficaz, ou dura mais, ou tem mais potencial do que 100% sem a minha bênção? É uma prova. E é interessante que isso é uma prova de mão dupla. Por que é uma prova de mão dupla? Porque nós vemos aqui que Deus está nos testando, então o dízimo testa o meu coração, e ao mesmo tempo, quando eu
eu entro em obediência a esse princípio, Deus ele libera a bênção sobre a minha vida. E tanto é uma prova, que por que eu vou dialogar ou ter algum tipo de avareza em relação às minhas finanças, quando Deus, que amou o mundo de tal maneira, entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz por mim e por você. Para pensar nisso. Então como é que eu vou, é tanto uma prova, que mesmo tendo esse sacrifício extravagante de Deus por nós, nós ainda temos esse tipo de batalha muitas vezes. E nós falamos aqui na Zion, categoricamente e repetidamente, se eu ou você não estamos a entregar com alegria, por favor, não entregue. Precisa ser um ato de alegria e precisa ser um ato de revelação. Fala comigo, revelação. Então não é porque tem um momento de dízimo oferta e eu vou como se fosse um robô espiritual e porque falou eu tenho que fazer. Não, eu tenho que ter um entendimento, e porque eu tenho um entendimento eu vou fazer com alegria. E a palavra vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9 que Deus ama quem dá com alegria. Então o dízimo ele vai testar a minha fidelidade, e de um lado o Senhor testa a minha fidelidade, e do outro lado eu sou abençoado, porque eu creio que os princípios do Senhor e a mão de Deus são mais importantes do que o meu recurso. Por que é uma prova? Quando você recebe o seu salário no fim do mês, ou na metade do mês, ou não sei se você recebe 2 vezes por mês, ou 30 vezes por mês, eu creio, tem gente que recebeu. Quando você recebe o teu salário, existe uma prova, sabia disso? Qual que é a prova? A prova é, Eduardo, através dessa prova, quem que você vai honrar primeiro? Quando você está em um aniversário, daquela questão do primeiro pedaço do bolo, não é verdade? E o primeiro pedaço do bolo vai para a pessoa menos importante da festa? Não? Vai para quem? Mais importante. Então a gente vai ver, por exemplo, em Provérbios 3:9, quando Salomão diz para trazer os primeiros frutos da plantação. Então é, Senhor, eu quero te honrar através dos primeiros frutos. E aí às vezes você vai entrar numa questão de Deus, mas eu estou aqui com minha planilha de Excel aberta e faço o teu planejamento. Planeje-se, a gente vai ter um workshop disso em breve para nos ajudar a sermos excelentes e bons mordomos. Mas talvez você vai colocar na tua planilha e falar assim, Deus, se eu colocar esses 10% aqui, os 90%, eu não sei se vai ser o suficiente. E Deus fala assim, me coloca a prova. Está em dúvida? Me coloca a prova, porque eu garanto que eu vou abrir as janelas dos céus, que você não vai ter nem onde guardar. Essa é a palavra de Deus. Então nós somos provados toda vez que nós recebemos o nosso salário. O ponto 2, quando nós falamos de dízimo, o dízimo é uma prova que é biblicamente embasada. Escreva isso aí no teu journal ou nas tuas anotações. O dízimo é uma prova biblicamente embasada. Pastor, o dízimo é da lei. Opa, não é da lei. O dízimo nasce antes da lei. Abra comigo Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Aqui Abraão ele entra em uma batalha, ele entra numa guerra para resgatar o seu parente Ló. E aí ele tem vitória. No versículo 14, ou melhor, no versículo 17 de Gênesis 14, você que achou, diga achei. Versículo 17 diz, voltando Abrão da sua vitória sobre Quedorlaomer, nome muito interessante aí para você, deixa na tua lista, para você que quer ser pai, mãe, deixa aí esse nome muito bom. E sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, fala comigo, Melquisedeque. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Fala comigo, pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo.
o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei a não ser os que os meus servos comeram, e a porção que pertence a Aner, Escol e Manré, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Até aqui. Então olha que interessante, essa é a primeira menção de dízimo na Bíblia, que vem do nosso pai na fé, Abraão. Então Abraão, ele entra numa batalha para resgatar o seu parente Ló, e quando ele vence essa batalha contra os 5 reis, ele é o vencedor, e além de ter vencido a batalha, ele tem os despojos. Fala comigo, despojos. Despojos são aquilo que sobra depois da batalha. Então ele tem roupa, ele pode ter prata, ele pode ter ouro, ele tem comida. A Bíblia não fala exatamente o que eram os despojos, mas ele tinha muitos despojos. E de repente um homem aparece nesse texto chamado Melquisedeque. E é interessante que esse homem não tem linhagem. Você não vai ver quem que foi o pai de Melquisedeque, você não vai ver quem que foi o filho de Melquisedeque. Ele simplesmente aparece na Bíblia e depois ele desaparece, e a palavra diz que ele era o rei de Salém. Fala comigo, Salém. A palavra Salém significa paz. Fala comigo, paz. Você vai ver a cidade de Jerusalém. Jerusalém significa cidade de paz. Cidade, Salém, paz. Então Melquisedeque, ele não tem linhagem, ele não tem genealogia, a palavra não vai falar quem era o pai dele, a palavra não fala quem era o filho dele. Ele era um rei de paz, e ele traz pão e vinho para Abraão. Você está entendendo o que Melquisedeque representa? Vai existir uma discussão teológica se Melquisedeque era realmente uma cristofania. O que é uma cristofania? Quando Jesus aparecia no Antigo Testamento, ou se Melquisedeque ele era um tipo de Cristo, ou uma tipificação daquilo que era Cristo e algo que apontasse para Cristo. Mas a verdade é que depois dessa grande vitória, Melquisedeque, o rei de paz que habita também no seu coração, o rei de paz aparece para Abraão, e Abraão, a palavra diz que ele entrega ao rei de paz o dízimo de tudo. Fala comigo, tudo. Então ele reconhece alguma coisa naquele sacerdote do Deus Altíssimo, como diz a palavra. E aí o autor de Hebreus vai falar que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Abraão reconhece algo em Melquisedeque e ele entrega o dízimo de tudo. Aí de repente vem o rei de Sodoma, e o rei de Sodoma ele fala assim: Abraão, pode ficar com os bens, só me devolve as pessoas. Abraão, eu sei que tem muito despojo aí, Deus te deu muito despojo, eu só quero as pessoas, eu não consigo ser rei sem pessoas, devolve as pessoas e fica com os bens. Aí Abraão diz assim: não, eu não vou ficar com nada, nem com uma correia da tua sandália, eu não vou ficar com um calçado, eu não vou ficar com um grão, eu não vou ficar com nada, para que você não diga que você me enriqueceu. Toma tudo, tudo menos 10%. Sabe por quê? Porque os 10% ele já tinha entregue a Melquisedeque. Abraão não podia devolver aquilo que não era dele. Isso aqui é antes da lei. Então por que esse texto é tão importante? Porque Abraão devolveu tudo, menos o dízimo. Por quê? Porque o dízimo não era de Abraão. É como se Abraão falasse: rei de Sodoma, eu vou te devolver, mas tem uma parte que não é minha, tem uma parte que também não é tua, tem uma parte que é de Deus que nos deu a vitória. Estou aqui 90%. Então por que é uma prova de fidelidade? Porque eu recebo o meu 100%, eu falo: Deus, obrigado por isso, mas tem uma parte que ela pertence ao Senhor que me deu saúde, pertence ao Senhor que me deu sabedoria, pertence ao Senhor que abençoou minha família, pertence ao Senhor que abriu essa porta de trabalho. E essa prova, ela é no momento de abundância, quando está sobrando, e também pode ser no momento de escassez, onde você vai falar: Deus, mesmo sem ver aquilo que vai acontecer, eu confio em Ti, e essa é a tua parte. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus onde você está. Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa. Aí você vai ver Gênesis 28, a palavra diz no versículo 19: e chamou o nome daquele lugar Betel, ou a casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto. Fala comigo, voto.
Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz eu retornar à casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Aqui nós falamos um pouco do voto de Jacó na semana passada. Você lembra? Quando a gente falou que aquele empresário, ele faz um voto com Deus, aquela mãe daquele empresário fala: ó, faça um voto com Deus, ele faz um voto com Deus. Essa aqui é a segunda menção de dízimo na palavra. Então, Abraão entregou o dízimo 500 anos antes da lei. Jacó entregou o dízimo de tudo 400 anos antes da lei. O que a lei fala então sobre dízimo? Levítico capítulo 27, versículo 30. A palavra vai dizer: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. Diga comigo: pertencem ao Senhor. Agora diga: são consagrados ao Senhor. O que a Torá está dizendo aqui? Olha, o dízimo, esse 10%, essa primeira parte desse 10%, pertence ao Senhor. Israel, isso aqui não é de vocês, isso aqui é algo do Senhor. Agora Deuteronômio capítulo 26, versículo 1 a 3. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra, o seu Deus lhes dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. Versículo 12, pula para o 12 comigo. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produzirem no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades. E depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada, e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, de acordo com aquilo que ordenaste. Versículo 14: não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, e fiz tudo o que ordenaste. Então aqui o Senhor está instruindo o povo a levar o dízimo de tudo ao sacerdote, à casa do Senhor. E aí então o povo dizia: Senhor, da tua parte, da parte consagrada, da parte que compete a ti, daquela parte que Abraão reconheceu que não era despojo, que era do Senhor, dessa parte eu te entrego tudo. E aí então no versículo 15: agora, depois de fazer tudo isso, olha dos céus, da tua santa habitação, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde mana leite e mel. Então aqui o povo, ele é instruído pelo Senhor. Que coisa linda! Traga aquilo que é do Senhor em primeiro lugar, e depois que vocês fizerem isso, orem: Senhor que está aí nos céus, olhe para o meu comportamento e abençoa o fruto dessa plantação. Então nós vemos que o dízimo, ele nasce antes da lei, 500 anos antes da lei. Nós vemos que o dízimo, depois ele é mencionado por Jacó 400 anos antes da lei. Nós vemos que a lei fala sobre o dízimo. E agora, se Jesus falasse sobre dízimo, será que Jesus falou sobre dízimo? Vamos então para Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. A palavra vai dizer: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, fala comigo, justiça, misericórdia e fidelidade. O versículo acaba aqui. Eu vejo muita gente pegando esse texto, tirando do contexto, para criar um pretexto dizendo que Jesus não pediu para entregar o dízimo.
Ele diz: olha, ai de vocês, fariseus, vocês dão dízimo da palavra diz aqui, do cominho, do endro, do hortelã, mas têm negligenciado a justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem se esquecer daquelas. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo: o mais importante é com certeza justiça, fidelidade e misericórdia. Mas Israel, pratique essas coisas sem se esquecer daquelas. Em outras palavras, nós vemos que Jesus, ele não quer apenas o nosso 10%, ele quer o nosso coração. É como se ele falasse para o povo de Deus: vocês acham que tem a bênção de Deus só porque entregam 10%? Não, eu não quero dinheiro, eu não quero o seu ouro, a sua prata, eu não estou numa crise financeira no reino de Deus. Eu quero o seu tudo, eu quero a sua vida, eu quero o seu respirar. Eu não quero só 10% do endro, do cominho, do tempero. Para pensar, os fariseus tiravam do tempero, é como se você desse uma mordida no pastel de Belém e falasse assim: Senhor, esse 10% aqui é para ti. E o Senhor olha para aquilo e fala assim: não é isso só que eu quero. Eu não quero só o 10% do pastel de Belém. Deixa eu assim, ufa. Eu quero justiça, fidelidade e misericórdia. Pratique isso. Que o seu coração esteja envolvido nisso e não se esqueça daquilo. Pastor, eu não sou dizimista, eu sou tudista. É isso aí. Agora, esse argumento ele só funciona se eu entrego o dízimo. Porque o dízimo é o mínimo do comportamento exigido pela palavra de Deus. Aqui Jesus nos ensina. Ele me protege de avareza, ele me protege de uma independência, ele me protege de achar que a minha capacidade é suficiente para produzir riqueza, ele me protege de pensar que eu tenho capacidade de cuidar da minha família. É a questão de eu falar: Deus, eu te reconheço em primeiro lugar, cuida da minha história. Aleluia! Eu quero trazer, e está a salva de palmas a Jesus. Tem um homem chamado James Kraft. Alguns já ouviram falar aqui de James Kraft. Se você já comeu um queijo da Kraft Foods, você sabe quem que é James Kraft. Quem que sabe aqui o que é Kraft Foods? Talvez eles trabalham com queijo, outros elementos. Você vai ser muito grato à vida desse empresário cristão. Esse empresário cristão, ele aprende então a fazer queijo desde pequeno. Em 1904, ele vai para Chicago e lá ele começa então uma empresa de queijos, uma fábrica de queijos. E é interessante que esse empresário cristão, ele compra um cavalo e o nome do cavalo era Perry. Não sei se isso é tão relevante aqui para a história, mas o nome dele é Perry. E ele começa a fazer queijo em casa e a vender. Só que então, enquanto ele colocava o queijo lá na charrete dele, aqui fala charrete também? Na charrete dele, e ele passava lá pelas ruas de Chicago e começava a gritar: olha o queijo, não sei se ele falava dessa forma, mas ele vendia queijo. Muitos queijos começavam a apodrecer, e ele não tinha um lucro nas suas empresas. E ele começa a ficar um dia frustrado, e ele tinha o hábito de conversar com o cavalo dele, Perry. Eu não estou te dando base bíblica para conversar com o teu cachorro, tá? Eu vi que teve gente que falou assim: graças a Deus. E ele começa a falar com o Perry: Perry, essa parada aqui não está dando certo. Os queijos estão apodrecendo, cara, não sei como é que vai ser, eu não sei o que vai acontecer, e agora, Perry? E ele chega à conclusão junto com o cavalo dele. Ele fala assim: Perry, eu preciso de um sócio. E ele chega a essa conclusão e ele mesmo fala para o Perry: Perry, já sei, eu vou ter Deus como sócio. Eu não estou honrando o Senhor com aquilo que Ele me deu. Ele falou assim: Senhor, eu quero te convidar para essa sociedade de queijos através do meu dízimo. E não só o dízimo. Então James Kraft começa a entregar ao Senhor 25%, falando: Deus, eu não quero ser fiel apenas com o dízimo, eu quero uma sociedade. Sabe o que acontece? Ele começa a prosperar e Deus dá a ideia a ele para fazer o queijo processado. Então você fala assim: Eric, o que isso tem a ver? Não estou falando que é saudável, tá? Mas o queijo processado, ele demorava para estragar.
E por conta das dificuldades de armazenamento naquele tempo, ele começa a vender queijo processado, ele evita a perda e o desperdício, e ele é levantado pelo Senhor como um grande empresário cristão que trouxe realmente uma grande transformação para a indústria alimentícia. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? James Craft, até o final da vida, ele é fiel com a sociedade que ele tinha estabelecido com Deus, e ele usa então o seu dinheiro e a sua riqueza para construir igrejas, e até o final da sua vida, ele foi professor de escola dominical, ou seja, ele não foi apenas um empresário, ele foi usado por Deus como embaixador do reino dele. Terceiro ponto, o dízimo é uma prova que atrai bênçãos. O dízimo é uma prova que atrai bênçãos. Versículo 10 daquele que a gente mencionou, de Malaquias 3, a palavra vai dizer: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. É interessante quando nós olhamos a realidade do Mar da Galileia e do Mar Morto. Quem que já teve a experiência de ir para Israel? Você que já teve essa experiência, levanta a mão, tá? Algumas pessoas. Terra linda. Ano que vem nós teremos uma viagem para Israel, aqui da Zion Lisboa, junto com Zion São Paulo. E a gente vai divulgar isso com carinho. E é interessante você andar na terra que Jesus andou. E tem algo interessante sobre o Mar da Galileia e o Mar Morto, porque o Mar da Galileia, ele é um mar que tem muita vida. Ele é um mar que tem muito peixe, é um mar que tem muita fartura. Você vai ver que Jesus mesmo recrutou muitos discípulos ali do Mar da Galileia. Só que o Mar da Galileia, não sei se você sabia disso, ele não é um mar, ele é um lago. Ele é uma extensão de uma fonte que nasce no Monte Hebron, e aquele rio, ele vai passando por Israel, e chega então naquela planície, naquele vale, aquilo vira um lago, onde tem muita vida, onde tem muito peixe, onde tem muita prosperidade, e depois daquele lago, aquele riacho, ele sai do Mar da Galileia, e ele então vai para o Mar Morto. Agora, a diferença do Mar da Galileia e do Mar Morto, é que no Mar da Galileia existe vida, e como o nome do Mar Morto já aponta, o Mar Morto existe morte. Vocês estão bem hoje, vocês estão atentos. De um lado tem vida, do outro tem morte, mas a fonte de água é a mesma. A fonte de água é a mesma. As duas águas vêm do Monte Hebron. Qual que é a diferença? O Mar da Galileia tem válvula de escape. O Mar Morto, ele guarda toda a água que recebe. E aí a palavra de Deus diz: a alma generosa prosperará. Então, essa prova, ela traz fidelidade, porque o Senhor está a colocar água na tua vida, Ele está a colocar recursos na tua vida, talvez a fidelidade com o teu tempo, com o teu talento, com os teus recursos, e quando você fala: Deus, isso aqui não é para mim, esse recurso não é para mim, eu quero ser Mar da Galileia, eu quero entregar, eu quero ser bênção, eu quero ser generoso. O Senhor fala assim: aí tá, eu vou continuar a derramar sobre a sua vida, veja se eu não vou abrir a janela do céu sobre a vida dele. Eu lembro de uma vez que eu estava num culto da Zion São Paulo, eu já contei essa história talvez em um culto, não me lembro. Eu era estagiário e estava para casar com a Kristen. Deus tem misericórdia de estagiário. Eu não tenho, tem um estagiário aqui? Então dá uma salva de palmas a Jesus. Muito bom, Deus te abençoe. E eu lembro que eu estava para casar e eu ganhava uns R$615. Não converte que fica triste. Fica triste. E você lembra dos 15 quando você ganha 600. E aí eu estava no culto, o Senhor falou comigo no momento da oferta. E aí depois que o Senhor fala com você, Mamon é tanto um espírito que ele fala, né? Não falou, será que é de Deus? E aí eu estava com um valor no bolso, eu estava assim: Deus, não faz sentido, porque eu tenho que comprar a passagem para os Estados Unidos, que é onde eu vou casar, e esse valor aqui é extremamente importante para eu ficar aqui essas semanas, e agora eu fiquei brigando lá, eu e Mamon. Pode ser sincero, quem que já brigou com Mamon? Robert Morris fala: Mamon é um espírito que não adianta só orar, você tem que orar e você tem que semear. Não dá só para repreender. Eu te repreendo, Mamon. Guardei a carteira.
Eu falei assim, tá bom, Senhor, essa oferta aqui pertence ao Senhor. Aí eu fiz o fluxo da oferta, o voluntário que fica assim, eu fui, entreguei, com alegria, um pouco de preocupação, mas com alegria. A preocupação também não roubava a alegria. Estou sendo vulnerável aqui. Voltei para casa, dia seguinte, um amigo me liga e fala assim, Eren, eu estava em oração aqui e Deus falou para eu comprar a tua passagem para os Estados Unidos para o casamento. Mandei o teu passaporte e eu estou vendo aqui umas opções de voo, a gente pode até voar junto. E cara, fica tranquilo que eu vou comprar a tua passagem. Glória a Deus! O que a mentalidade do Mar Morto faz com você? Esse tanto aqui é o que vai te sustentar, isso aqui é para passagem, isso aqui é para não sei o que. Tem o teu planejamento, mas manda Mamon para o lugar que ele merece na sua vida. É debaixo dos teus pés. Mamon não te sustenta, Mamon não paga a conta do teu arrendamento, Mamon não compra um almoço para você. O ar que você respira vem de Deus e tudo aquilo que nós temos pertence ao Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas para espantar Mamon aí da tua vida. Ele não te governa, Ele não te sustenta. O Senhor é o teu Jeová Jirê. Quarto ponto da nossa ministração hoje, o dízimo é uma prova de adoração e rendição ao Senhor. Entenda isso, na perspectiva bíblica, entrega e obediência deve ser encarado como adoração. Diga comigo, entrega e obediência são iguais à adoração. Você lembra aquilo que Jesus diz em João 14, 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Em outras palavras, Jesus estava a dizer que a adoração, ela não é apenas palavras, a adoração, ela vem através de obediência, e uma das maiores provas de obediência, que é muito maior do que o dízimo, muito maior, infinitamente maior. E você que é pai, tem algum pai aqui? Levanta a mão, você que é pai. Tá, vamos dar uma salva de palmas aos nossos pais que estão aqui. Você vai entender essa prova. Você vai entender. A prova é a seguinte, está lá em Gênesis 22, versículo 1, passado algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão, dizendo, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Fala comigo, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu indicarei. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque o seu filho, e depois de cortar a lenha, pensa num corte de lenha doloroso, meu irmão. Então Abraão cortou a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado, e no terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe, e disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Vamos parar aqui um segundinho. Então Abraão, ele ouve de Deus, Abraão, eis-me aqui. E às vezes o eis-me aqui, que a gente fala a Deus, a gente não tem noção de onde Deus está nos levando. E eu falei um pouco disso essa semana, porque eu vejo muita gente falando, não, mas o que queima no teu coração? Vamos ver se é o teu chamado, vamos ver o que queima no teu coração. Queimava no coração de Jonas ir para Nínive? Não queimava. Então vamos largar a mão de um evangelho romântico demais, que vai falar assim, faz aquilo que você sente, assinado Satanás. Você não vive por sentimento, você vive por princípio, por estatuto, pela palavra. E aí Abraão é tão obediente, tão fiel, que ele corta a lenha para o sacrifício do seu próprio filho, o filho da promessa que demorou tanto tempo. E ele vai então, prepara o jumento, ele tem 2 servos, e eles caminham 3 dias, e no terceiro dia ele olha para o monte, ele entende, é naquele monte, ele vira para os servos e diz, fiquem aqui, eu vou com o menino, e havendo adorado, voltarei. Ele não fala, eu vou sacrificar e vou voltar. Por quê? Porque ele via sacrifício e obediência como adoração.
naquele monte eu vou adorar. E aí então ele chega no monte, versículo 12, e na hora de matar o rapaz, o anjo disse: não toque no rapaz, não lhe faça nada, agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abrão então ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto, foi lá, pegou-o, sacrificou-o como holocausto no lugar do seu filho. Abrão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Diga comigo: o Senhor proverá. Chacoalha o irmão do teu lado e diz: o Senhor proverá na tua vida, meu irmão. Chacoalha do outro lado e fala: o Senhor proverá na tua vida. Abraão deu lugar ao nome o Senhor proverá, e por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Aqui é a primeira vez que a palavra Jeová Jireh aparece. É quando diante de um desafio, guiado por obediência, o Senhor para através de um anjo as mãos do pai Abraão e diz: Abraão, você foi fiel até na entrega do teu filho, olha lá para aquele mato que tem um carneiro. Meu irmão, entenda junto comigo, milhares e milhares de anos depois, também tem um filho subindo uma montanha, e esse filho também carregava madeira nas suas costas, e ele foi fiel e fiel até a morte, morte de cruz. Esse momento apontava para a vinda de Jesus, de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, você está falando de dízimo e de evangelismo? Sim, porque é mais espiritual do que a gente imagina. A entrega é adoração. E Hebreus capítulo 7, versículo 1, a gente vai encerrar com esse texto. Hebreus capítulo 7, a banda pode vir aqui, versículo 1, você que achou, diga: achei. Vamos lá, deixa eu dar mais 10 segundos para achar esse texto que é muito importante. Hebreus 7, versículo 1, se você achou, diga: achei. Boa. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça, e depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Vamos parar aqui rapidinho. O próprio nome Melquisedeque representa rei de justiça, e Salém, a cidade que ele governava, representava paz. Versículo 3, sem pai, falamos disso já, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Quem que permanece sacerdote para sempre? Quem que morreu como um sacrifício, foi fiel até a morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, e foi elevado aos céus, e se assentou à direita do Pai, e se transformou no nosso sumo sacerdote. Você não precisa trazer um cordeiro hoje, para matar o cordeiro aqui e adorar a Deus, porque Jesus foi feito o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e não só o sacrifício, ele também é um sumo sacerdote. Então a gente vê aqui o autor de Hebreus falando, o rei de Salém, Melquisedeque, apontava para um homem, seja uma cristofonia, ou seja um tipo de Jesus, apontava para Cristo. Não tem princípio e nem fim. Ele é o rei de justiça, ele é o rei de paz, ele permanece sacerdote para sempre. Versículo 4, considerem a grandeza desse homem. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo, considere a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Esse homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi. Recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, e no outro caso é aquele que se declara que vive. Pode-se dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão,
Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Para aqui. Quem que era Levi? Levi era como se fosse o pai dos sacerdotes, era da tribo de Levi. Você vai lembrar disso quando você lê o Antigo Testamento. A tribo de Levi não tinha terra. Por que a tribo de Levi não tinha terra? Porque Deus era a sua herança. As outras tribos receberam terra, Levi não. Levi tinha o papel de ministrar o Senhor, Levi tinha o papel de ser o sacerdote, era a geração de sacerdote, aquilo que Deus queria fazer com uma geração toda, agora na dispensação da graça, onde eu e você somos sacerdotes, era só com Levi. Então aqui a palavra vai dizer o seguinte: esse homem que não pertencia à linhagem de Levi, ou seja, é um outro sacerdócio, ele não foi gerado por homens, é um outro sacerdócio. Ele recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha promessa. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro, é aquele que se declara que vive. Qual que é o primeiro caso? É o dízimo na realidade da antiga aliança. Na antiga aliança o povo trazia para Levi. Agora no outro caso, quando você coloca o teu dízimo aqui no altar, ou na tua igreja local, você que, cara, não é da Zion, não tem problema, o dízimo você entrega na tua igreja local, não entrega aqui. Mas quando você coloca lá no gasofilácio, no altar, talvez alguém que vai estar aqui com um gasofilácio, ele vai pegar aquele negócio e vai levar para a tesouraria. Um homem mortal recebeu, mas quem recebeu de verdade é Jesus, o Rei de paz, o Rei de justiça. Jesus recebe o seu dízimo. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. No antigo caso, eram homens mortais de Levi, mas Melquisedeque nem da linhagem de Levi ele era, e ele é aquele que se declara que vive. Em outras palavras, a Bíblia diz: existe uma nova aliança, e na nova aliança não é para o sustento de Levi, na nova aliança é para adorar Jesus. O dízimo é uma expressão da nossa adoração. E aí a palavra vai dizer, pode-se dizer que até Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Meu irmão, Levi era bisneto de Abraão. Só que naquele ato profético, Levi, no corpo de Abraão, reconhece que existia um sumo sacerdote que merece toda a honra, toda a adoração, toda a glória, todo o louvor, tudo aquilo que nós temos. Fica de pé junto comigo onde você está. Deixa eu falar algo para você, você não está entregando o dízimo para uma igreja quando você entrega para Jesus. Ah, pastor, mas eu participei já de uma igreja onde não foram fiéis com os tesouros, onde não foram fiéis com os recursos. Meu irmão, eu quero falar para você que infelizmente pode ter passado por essa dor. Mesmo você entregando num lugar onde as pessoas foram infiéis, você não entregou para homem, você entregou para Jesus, e Jesus recebeu aquilo como adoração. Jesus recebeu aquilo como adoração. E com certeza o juízo e o julgamento do Senhor vem sobre aqueles que vão usurpar e não administram aquilo com fidelidade. Mas o nosso papel é ser fiel, não apenas com dízimo, mas com o meu coração, com a minha vida, com o meu casamento, com o meu trabalho, com tudo aquilo que eu tenho. Eu queria que você fechasse os olhos agora nesse momento.